aí, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o possível conteúdo da semana do dia 18 a 22 de maio, e será e-mail, né? Então a gente vai conversar sobre esse tipo de texto, o que tem que ter nesse tipo de texto, e a gente vai produzir um tipo desse de texto. Então eu já vou pedir para vocês que vocês peguem o caderno de português, porque no final tem uma atividade, e essa atividade é de produção, tá bom? Mas é tranquila e tem inclusive um exemplo para vocês seguirem. Vamos lá então? Dos dias 18 aos dias 22. E-mail. O que é e-mail, então? O e-mail também pode ser chamado de mensagem eletrônica e surgiu como um substituto para as cartas. Antigamente, as pessoas usavam muitas cartas para se comunicar e aí o e-mail veio para substituir isso. O e-mail é uma forma mais rápida dessa mensagem chegar na pessoa, né? Eu uso o meu computador, uso o meu celular, uso um tablet e eu consigo, no instante que mando, que envio, que escrevo, a outra pessoa já recebe. E a carta não funcionava desse meio, né? É um dos pontos positivos para o e-mail. A carta demorava algum tempo para chegar. Em épocas mais remotas ainda, quando o transporte era feito através de caravelas, demoravam meses para chegar uma carta. Hoje em dia, inclusive, se você manda uma carta, ela vai demorar alguns dias porque esse transporte é feito pelo correio. E aí o correio precisa desse transporte, da entrega, da separação, tá bom? Então, e-mail surgiu como talvez uma forma de substituição. Inclusive, a estrutura do e-mail é muito parecida com a estrutura de uma carta, tá? E os termos do e-mail geralmente são em inglês, porque ele é um mecanismo surgido no inglês, e por isso, inclusive, o nome dele, né, e-mail, não é um nome português, é um nome em inglês. E aí existem algumas partes do e-mail que são importantes, né? A gente tem quem escreve, que no caso é o D. Vou dar um exemplo meu e no próximo slide a gente vai ver um exemplo mais específico. Tem o de, o para, o assunto, que é o que você está querendo escrever ali, é um resuminho básico de 2 palavras. E depois tem um vocativo, que seria um cumprimento, um bom dia, boa tarde, olá. Depois você vai escrever o texto inteiro do e-mail. Depois você vai se despedir e vai assinar. O despedir seria com carinho, adeus, até breve. E por fim você assina o seu nome. Para exemplificar tudo isso, eu fiz um exemplo, lembrando que esse e-mail não é o meu de verdade, tá? Eu fiz um exemplo de e-mail bem breve para vocês conseguirem visualizar esse tipo de texto. Então, lá em cima tem o D, no caso seria eu que estou escrevendo, né? Mas esse não é o meu e-mail, volto a lembrar. Depois tem o para, eu escrevi para o Juca, e eu coloquei como assunto ali, ó, o agradecimento pela presença. Eu inventei que estava tendo uma festa, quem dera, né, gente, em épocas de quarentena, e aí eu escrevi um e-mail para agradecer, então, a presença dele nessa festa. Então, o assunto é o agradecimento pela presença. E eu vou começar. Eu cumprimentei o Juca, falei, querido Juca. Cumprimentei, seria um olá, um boa tarde. E depois tem o meu texto, ó. Muito obrigada por ter ido em minha festa como combinado. Agradeço também pela presença de sua família, que é tão querida para mim. Fiz o meu texto inteiro, agradeci o Juca, né? E no final eu me despeço. Eu coloco com carinho, ou seja, uma despedida, e assino o meu nome, Débora, tá bom? Fiz ali um exemplo, tá breve, tá rapidinho, tem que ter esses elementos ali, então o de, para, assunto, cumprimento, texto, despedida e assinatura, eles são importantes e são as partes de um e-mail que tem que ter, tem que existir. Lembrando disso, então, a gente vai fazer uma atividade no caderno, tá? O objetivo, então, dessa atividade é produzir um e-mail. E vamos lá, então, que eu vou explicar para vocês sobre o que é. Agora que você já viu como se escreve, quais os elementos de um e-mail, você escreverá um. O assunto do seu e-mail deve ser e-mail para os governantes do Brasil. Não estou querendo induzir e falar nada sobre positivo ou negativo e por isso vocês estão livres para falar. Vocês vão escrever um e-mail para os governantes do país sobre o que vocês quiserem escrever, tá bom? Pode usar o tema de Covid-19, de coronavírus, porque é o que a gente está mais escutando agora. Nesse e-mail, pode, mas pode falar sobre qualquer outro assunto? Também pode. O assunto dele só tem que ser esse. E-mail para os governantes do Brasil e por isso o texto tem que ter a ver, tá? Não se esqueça dos elementos importantes. E se você precisar, volte o vídeo no slide anterior para usar como base ou como exemplo, tá bom? Boa tarefa para vocês e qualquer coisa perguntem. Até a próxima!